Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje é terça-feira, é dia de nós falarmos de versículo por versículo. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Hoje, a proposta é nós caminharmos por esse versículo linha por linha, deixando Deus falar conosco em cada um dos detalhes aqui contidos. Nós vamos começar pelo versículo 5, a primeira parte, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Confiar não é sentir segurança o tempo todo. Confiar é a gente escolher descansar em Deus, mesmo quando o nosso coração está inquieto. E de todo o coração significa sem reservas, sem planos secretos, sem confiar metade em Deus, metade em nós mesmos. A gente tem que ver que Deus não nos pede perfeição. O que Deus nos pede é confiança por inteiro. Já a parte B do versículo diz: e não se apoie em seu próprio entendimento. Aqui está um dos maiores desafios da fé cristã, porque o nosso entendimento ele é limitado. Nós só conseguimos enxergar um pedaço da história. Nós também muitas vezes reagimos com emoção e outras tantas vezes nós tomamos decisões baseadas no medo. Deus, ele não está dizendo para nós não pensarmos. O que ele está dizendo é: não coloque o peso da decisão só sobre você. Às vezes, confiar em Deus é a gente admitir: eu não sei, mas o meu Senhor, Ele sabe. O meu Deus, Ele sabe. Já a primeira parte do versículo 6, ela diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E reconhecer Deus não é a gente só lembrar dele nos nossos problemas. Não, a gente não pode só lembrar de Deus quando a gente está cheio de problemas. O que a gente precisa fazer é trazer Deus para as nossas decisões pequenas, para as nossas rotinas comuns e para as nossas escolhas do dia a dia. Quando a gente coloca Deus em todos os nossos caminhos, não existe áreas que ficam fora do cuidado dele. E fé prática é nós convidarmos Deus para Ele sempre caminhar conosco. Para que Ele sempre caminhe conosco. Já a parte B do versículo 6 diz: e Ele endireitará as suas veredas. E aqui a gente pode ver uma promessa bem clara. Deus, ele não prometeu ausência de dificuldades. Deus não prometeu em momento nenhum
uma vida fácil. O que Deus nos prometeu foi direção, foi a sua presença, foi a sua ajuda em todos os momentos da nossa vida. E endireitar as veredas, isso significa corrigir os caminhos tortos. Significa também alinhar as decisões. Significa também conduzir com sabedoria. E mesmo quando nós erramos, Deus, Ele ainda sabe nos redirecionar. Aplicarmos esse versículo no nosso dia a dia, aplicar esse versículo na prática, viver esse versículo de forma simples. Hoje que você, que eu, que a gente confia algo específico a Deus, uma decisão, uma preocupação, um medo. Também que a gente pare de carregar sozinhos o que Deus quer conduzir, o que Deus quer nos ajudar. Vamos fazer as nossas orações antes da gente tomar as nossas decisões. E também a gente deve reconhecer Deus nas pequenas coisas, porque Ele se importa conosco em cada passo. Talvez hoje você esteja diante de escolhas, ou talvez esteja cansado de tentar entender tudo sozinho. Então, este é o momento da gente confiar, mas confiar de verdade em Deus. E vamos entregar tudo, toda a nossa vida a Ele nesta oração. Senhor meu Deus, eu escolho confiar em Ti. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando o caminho parece confuso, eu entrego minhas decisões em Tuas mãos. Obrigado por tudo, meu Deus. Eu te peço que ajude-me a não depender apenas do meu entendimento, mas a reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Eu te peço que endireite as minhas veredas e que o Senhor guie os meus passos hoje e sempre. Eu te peço isso para mim e para todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo. Eu te peço isso, meu Deus, em nome do Seu Filho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, chegamos ao fim do nosso vídeo e versículo por versículo, Deus vai alinhando o nosso coração. Que hoje você caminhe com confiança, com a certeza de que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele vai à nossa frente. Um grande abraço a todos, nos vemos amanhã e que o nosso Deus, que Ele continue nos iluminando e nos abençoando. Fiquem com Ele.